A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, graças a Deus, mais um dia do nosso propósito, 365 dias na palavra, e hoje o nosso dia 226, estamos aqui firmes e fortes para a honra e glória do nome do Senhor. E eu já quero te convidar a se inscrever nesse canal, se você ainda não iniciou seu plano de leitura, inicie hoje mesmo, se inscreva, clique na playlist, inicie o seu propósito a partir do dia 1, ative o sininho das notificações e deixe um like em todos os vídeos e também fica à vontade para fazer comentários, para falar como é que está sendo a sua experiência com esse plano de leitura anual. Amém? Hoje então vamos dar continuidade no livro de Jó, no capítulo 3 e 4. Mas antes, como de costume, vamos orar ao Senhor. Feche seus olhos, curva sua cabeça e oremos todos juntos. Senhor Deus e Pai querido, Pai, eu te dou graças, Senhor Deus, por mais um dia que o Senhor nos concede. Muito obrigada pelas tuas misericórdias que foram renovadas na manhã de hoje, Senhor. Pai, neste momento nós colocamos em tuas mãos, Senhor Deus, essa leitura e nós convidamos a presença do teu Espírito Santo para iluminar a palavra do Senhor na nossa mente, para nos dar clareza e entendimento. Senhor Deus, fala conosco, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Deus, neste momento também eu quero repreender na autoridade do nome do teu Filho Jesus Cristo, Senhor Deus, toda seta inflamada contra a nossa mente, contra o nosso coração, querendo, Senhor Deus, colocar dúvida, incredulidade, distrações. Deus, em nome de Jesus, Senhor Deus, repreenda, Senhor Deus, em nome de Jesus, tudo aquilo que for contrário a ti, Senhor. Pai, fica conosco em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Abra então aí as vossas Bíblias no livro de Jó, no seu capítulo 3. E todo o livro de Jó era para ter falado no vídeo anterior, mas vamos fazer a leitura de todo o livro de Jó, que são 42 capítulos, na NTLH. Amém? A nova tradução da linguagem de hoje. O livro, né, a história de Jó tem os momentos que são um pouquinho mais complexos, então a gente vai fazer nessa tradução, que é uma tradução mais fácil, que tem uma melhor compreensão. Amém? Abra então aí as vossas Bíblias em Jó capítulo 3. Primeiro diálogo, a queixa de Jó. Finalmente, Jó quebrou o silêncio e amaldiçoou o dia do seu nascimento. Jó disse: maldito o dia em que nasci, maldita a noite em que disseram, já nasceu, é homem. Que aquele dia vire escuridão, que Deus lá do alto não se importe com ele e que nunca mais a luz o ilumine. Que a escuridão e as trevas o dominem, que as nuvens o cubram e apaguem a luz do sol. Que aquela noite fique sempre escura e que desapareça do calendário. Que seja solitária e triste aquela noite e que nela não se escutem gritos de alegria. Que seja amaldiçoada pelos feiticeiros, aqueles que têm poder sobre o monstro Leviatã. Que escureçam as estrelas da sua manhã, que ela espere a luz e a luz não venha, e que a sua madrugada não chegue, pois ela deixou que minha mãe me desse a luz e não me poupou de todo este sofrimento. Por que não nasci morto? Por que não morri ao nascer? Por que a minha mãe me segurou no colo? Por que me deu o seio e me amamentou? Se eu tivesse morrido naquele momento, agora estaria dormindo, descansando em paz. Estaria com reis e altas autoridades que reconstruíram palácios antigos, ou estaria com governadores que encheram as suas casas de ouro e de prata. Se a minha mãe tivesse tido um aborto às escondidas, eu não teria existido e seria como as crianças que nunca viram a luz do dia. Na sepultura acaba a agitação dos maus, e ali repousam os que estão cansados. Ali os prisioneiros descansam juntos e já não ouvem mais os gritos do capataz. Ali estão os importantes e os humildes, e os escravos ficam livres dos seus donos. Por que os infelizes continuam vivos? Por que os infelizes continuam vendo a luz? Por que deixar que vivam os que têm o coração amargurado? Eles esperam a morte e ela não vem, embora a desejem mais do que as riquezas. Eles ficam muito alegres e felizes quando por fim descem para a sepultura. Deus os faz caminhar às cegas e os cerca de todos os lados. Em vez de comer, eu choro e os meus gemidos se derramam como água. Aquilo que eu temia foi o que aconteceu, e o que mais me dava medo me atingiu. Não tenho paz, nem descanso, nem sossego, só tenho agitação. Amém. Dando continuidade no capítulo 4.
Primeira fala de Elifaz. Chegou a sua vez de sofrer. Versículo 1. Então Elifaz, da região de Temã, em resposta disse: Jó, será que você ficará ofendido se eu falar? Mas quem é que pode ficar calado? Você ensinou muita gente e deu forças a muitas pessoas desanimadas. Quando alguém tropeçava, cansado e fraco, as suas palavras o animavam a ficar de pé. Mas agora que chegou a sua vez de sofrer, como é que você perde a paciência e a coragem? O seu temor a Deus não lhe dá confiança? A sua vida correta não o enche de esperança? Você lembra de alguma pessoa inocente que tenha caído na desgraça ou de alguma pessoa honesta que tenha sido destruída? Tenho notado que os que aram campos de maldade e plantam sementes de desgraça só colhem maldade e desgraça. Como uma tempestade, Deus os destrói na sua ira. Eles rugem como um leão feroz, mas Deus os faz calar e lhes quebra os dentes. Assim como leões que não podem caçar, eles morrem de fome e os seus filhos se espalham. Alguém pode ser concreto diante de Deus? Versículo 12. Veio a mim de mansinho uma mensagem, uma voz tão baixa que mal pude ouvir. À noite, quando as pessoas dormem um sono pesado, eu tive um pesadelo que me deixou agitado. O terror tomou conta de mim e o meu corpo inteiro começou a tremer. Um sopro passou pelo meu rosto e eu fiquei todo arrepiado. Alguém estava ali. Olhei bem, mas não pude ver a sua forma. Houve silêncio e depois ouvi uma voz que disse: Será que alguém pode ser correto diante de Deus? Será que alguém pode ser puro aos olhos do seu Criador? Deus não confia nem nos seus servidores celestiais e até nos seus anjos ele encontra defeitos. Então, você pensa que ele vai confiar nos seres humanos que são feitos de barro, que foram criados do pó e que podem ser esmagados como uma traça? Podemos estar vivos de manhã, mas de tarde morremos para sempre e ninguém se importa. A nossa vida se acaba como cai uma barraca e morremos sem termos alcançado sabedoria. Glória a Deus, leitura de hoje concluída com sucesso, que o Senhor continue te fortalecendo e te mantenha firme nesse propósito de leitura da palavra do Senhor. E a gente ainda tem muito Jó pela frente para a gente aprender e deixar que a nossa vida seja transformada através da palavra de Deus. Amém? Vamos orar agora agradecendo ao Senhor por essa oportunidade. Senhor Deus e Pai querido, Deus, te damos graças, Senhor Deus, por mais esse dia. Senhor Deus, continua nos firmando, Senhor Deus, na rocha que é Jesus, Pai. Que amanhã nós estejamos aqui novamente e que o Senhor, Deus, continue abrindo as nossas mentes, nos dando clareza e entendimento da Tua palavra, para que nós possamos guardá-las, Senhor Deus, na nossa mente, no nosso coração e dessa forma também, Senhor Deus, além de ter as nossas vidas transformadas pelo poder da Tua palavra, nós possamos, Senhor Deus, falar, pregar para aqueles que não conhecem, para aqueles que necessitam também de ter as suas vidas transformadas pelo Senhor. Deus, obrigada por tudo quanto o Senhor tem feito, por tudo quanto o Senhor vai fazer, Senhor. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Graças te dou, Senhor. Glória a Deus, que o Senhor continue te abençoando e amanhã te esperamos aqui para mais um dia do nosso propósito. Fiquem com Deus e até amanhã. Tchau, tchau.